Nós vamos hoje fazer a nossa reflexão a partir de 3 pontos. Primeiro, nós vamos falar um pouquinho, da graça do sacerdócio. Hoje, que é o primeiro domingo de agosto, nós celebramos o dia da vocação sacerdotal, de forma especial no Brasil, A gente fala o dia do padre. Segundo, a gente vai fazer uma espécie de retrospectiva da nossa caminhada. E em terceiro lugar, eu quase nunca peço, mas hoje eu vou fazer um pedido para vocês. Não se preocupe que não tem a ver com um pedido financeiro, Às vezes os pedidos que não são financeiros são muito mais custosos, Então é um pedido. Eu queria começar com o evangelho, que este evangelho tocou muito a minha vida o tempo todo, e é um dos evangelhos que eu acho que mais sustentam a nossa vocação de padre, porque coloca pra gente o desafio lançado por Jesus. Vamos retomar o evangelho para vocês entenderem, do que está sendo dito. Bom, Jesus viu que o primo tinha literalmente perdido a cabeça, ou seja, tinham cortado a cabeça de João Batista. Não tinha chegado ainda a hora dele ser entregue, ao Pai. Então ele sai das redondezas de Jerusalém, os discípulos vão com ele, e o povo descobre onde ele está e a multidão vai atrás, E ali ele encontra a multidão, tem misericórdia dela e começa a curar doentes. Chega um certo momento, os discípulos olham, vê que é um lugar deserto e falam: Senhor, este povo tem que ir embora para comer, não tem lugar aqui para comer não, manda comprar comida, manda eles embora. E aí Jesus olha para eles e diz a frase que eu acho que é a frase lapidar deste evangelho, que é: eles não precisam ir embora. Primeiro, essa manifestação de carinho de Jesus, Ele não quer ficar sem o povo, Ou seja, eu quero que o povo fique comigo, o povo não tem que ir embora. E aí vem depois o mandato: dai-lhes vós mesmos de comer. E aí eles ficam apavorados. Como que a gente vai dar de comer para mais de 1.500 pessoas? Fala 5.000 homens, Claro que é um hiperbólico, pode ser, mas como que a gente vai dar de comer para 5.000 pessoas, sem contar mulheres e crianças? Ou seja, poderia ser o dobro, E aí Jesus: vocês mesmos vão ter que dar a esse povo de comer. Ele fala: só temos 5 pães e 2 peixes. Eles oferecem aquilo que tem, Jesus multiplica, todo mundo se sacia e ainda sobra 12 cestos. Nosso sacerdócio é exatamente assim. É desse jeito mesmo, Quando fui lá, senti o chamado aos 17, 18 anos, E Jesus fala: Sebastião, Luiz Márcio, Eudivânio, Padre Juca, Padre Assis, Padre Paulo, Padre Marcos Vinícius, Dom Félix. Este povo está com fome. Vocês são os responsáveis por alimentá-los. Todos eles, inclusive eu, digo: Senhor, não tem condição não. Quando eu olho para mim, para as minhas misérias, eu tenho menos que 5 pães e 2 peixes para mais de 100.000 pessoas. Eu não tenho como fazer isso. Eu fico apavorado. E aí acontece a graça do sacerdócio. Deus fala: olha, coloca aquilo que você tem. E a gente coloca aquilo que a gente tem, o pouco que a gente tem. E de repente o milagre acontece. E não sou eu, nem Dom Félix, nem Luiz Márcio, nem Padre Assis, nem Padre Juca, nem Padre Paulo que alimenta o povo. É Cristo em nós alimenta o povo. E para que esse alimento realmente se faça, é preciso que nós coloquemos aquilo que nós temos. E é uma metáfora bonita, porque através do sacerdócio nós temos a Santa Eucaristia. E o pão que é abençoado pelo sacerdote, pela graça de Deus, pela ação do Espírito Santo, que alimenta espiritualmente o povo. Então, este evangelho marca muito, E eu acho que ele precisa ser muito bem refletido para a gente. E na vida do sacerdote, na minha vida, por exemplo, eu sempre pego esses textos como referência, até para ajudar o povo a desmistificar um pouquinho essa ideia do sacerdote, Olha, eu sou um de vocês, com pecados, com falhas, com limite, de carne e osso. Nós não somos semideuses ou super-homens. Nós somos alguém que escutou o chamado, que assumiu esse chamado, que confiou em Deus. Então, a primeira coisa que eu queria dizer para vocês depois dessa introdução, desse dai vós mesmos de comer, no dia do Padre,
não somente orar pelo sacerdote, mas compreender o sacerdote. Claro, com toda a delicadeza e com todo o respeito, mas compreender o sacerdote como um ser humano. Porque a maioria das frustrações que nós temos é porque nós endeusamos os pastores, os padres, endeusamos os políticos, os policiais. Não, todos nós somos seres humanos sujeitos a falhas. Que assumimos uma responsabilidade e entregamos isso para Deus e Ele faz a obra, né? Eu já brinco com você sempre, né, que eu nunca acredito em elogio, né, e não é porque eu sou traumatizado, não, é porque realmente eu já passei dos 15 anos, então não sou mais tão inocente, né? E quando alguém fala, ai padre, que bom, eu sempre falo a mesma frase, quem me conhece sabe, eu entrego a casca e Deus faz o resto, né? E é literalmente isso, entrego aquilo que eu tenho, o pouco que eu tenho. E a minha experiência é, sempre que eu entreguei aquilo que eu tenho, eu recebi mais do que eu preciso, mais do que eu espero e mais do que eu mereço. Vocês acreditam? Sempre que eu coloquei ao dispor de Deus aquilo que Ele me deu, eu recebi em troca mais do que eu mereço, mais do que eu preciso e mais do que eu pedi. Isso é a minha experiência. E eu posso dizer para vocês, eu não lembro, nas minhas angústias e nas minhas dores, que eu também as tenho, um momento em que o Senhor me desamparou. O Senhor nunca largou a minha mão. Nunca. O Senhor nunca me desamparou. E não é porque eu sou melhor ou pior. Eu penso que isso tem a ver com a confiança. Eu deposito mesmo. Eu tento fazer o máximo possível, né? Devia fazer ainda mais. Então é isso, né? Primeiro ponto, isso. Então, orar pelos sacerdotes, né? Eu tenho um lema, né? O lema que eu levo na minha vida, que é verdade na caridade e a caridade na verdade. Porque a verdade sem caridade é diabólica. E a caridade sem verdade é mentirosa. Porque quem ama, promove a verdade. Então, verdade na caridade e caridade na verdade. O segundo ponto da nossa homilia é justamente isso, né? Pensar um pouquinho nessa retrospectiva, agradecer as pessoas que foram caridosas e verdadeiras comigo. Vocês não sabem como que essa paróquia me ensinou a ser padre, né? Como que eu aprendi a ser padre com vocês. E nessa retrospectiva, neste lema de verdade na caridade e caridade na verdade, eu posso dizer tranquilo hoje para qualquer um de vocês que eu expressei o máximo a minha verdade e a minha caridade, com cada um de uma forma diferente, né? Com uns que são mais novos, não consegui expressar tanto, né? Mas consegui expressar. A gente conseguiu, né? A gente conseguiu realmente se amar, né? Alguns que eu não tenho nem contato direito, mas que eu via carinha toda Santa Missa, eu amei enquanto pastor. Os que trabalharam comigo, eu procurei amar da forma mais intensa, né? Até com declarações de amor, não é isso? Quantas vezes um eu te amo saiu, né? Se acreditam, não sei, ou se eles me amam, também já não me importa muito, porque assim, né? O que vale é o que eu sinto. Eu falo que o nosso amor não pode depender do outro. Eu te amo. Se você me ama, é um problema seu, não é meu. O meu problema é te amar ou não. Com alguns eu amei de forma mais intensa, né? Perguntando como é que tava, né? Alguns eu amei de forma mais intensa porque a gente teve essa intensidade. Outros que eu tô olhando, acho que amei intenso e também um pouquinho mais longe, que a gente não se encontrava. Mas cada um recebeu, segundo o meu coração, os meus 5 pães e meus 2 peixes, aquilo que o Senhor me permitiu entregar. É isso, né? E se nascesse 10 mil vezes eu nascesse, 10.001 seria padre. Estou muito feliz, né? Com isso que eu sou, né? Com o sacerdócio. As pessoas perguntaram para mim, né? Para ir para o terceiro ponto da homilia e fazer o pedido. Ô padre, o senhor parece que está tão tranquilo assim, o senhor não está chocado? Como que eu não vou estar chocado? Aquele menino que está ali, ó, o Davi, vai ser se Deus quiser, né? Meu afilhado. Quando eu cheguei ele tinha 8 anos. Tem 15. Este aqui eu nem sei quanto tinha, o meu mascote. Quantos anos ele tem? 9. Quando eu cheguei, meu mascotinho... Vem cá pro pessoal conhecer que você é meu mascote, sabe? Até parece, do meu tamanho, né? Quando eu cheguei, ele tinha 2. Quando eu cheguei, ele tinha 2.
né? Então imagina, são 7 anos com vocês, como é que eu não sinto? Claro que eu sinto, né? Tinha gente que não era nem nascida, né? Então, a gente sente muito. Mas o sacerdote, ele precisa colocar o ego dele abaixo das necessidades da igreja. Porque se o meu ego estiver acima da necessidade da igreja, eu não poderia ser sacerdote, né? Eu preciso olhar para o povo e para a igreja e falar, Senhor, que o Senhor cresça e eu diminua. Já viu que eu estou diminuindo bastante, né? Então é claro que eu sinto, né? Lógico que eu sinto, né? Essas celebrações, todas que eu celebrei no finalzinho, vamos ver se hoje eu não consigo, né? Eu mantenho mais comportado, mas todas que eu celebrei eu chorei no final, não, né? A gente fica assim, né? Mas olha, meus irmãos, para passar para o último pedido, a acolhida deve ser mais importante do que a despedida. Vou repetir para vocês. A acolhida tem que ser mais importante que a acolhida. O pessoal falou assim, padre, por que você não ficou para celebrar a festa da padroeira? Porque senão ia ser festa de São Sebastião e não de Santa Rosa. Já tô sofrendo pra caramba celebrando 3 missas, imagina ficar 9 dias sabendo que eu vou sair. É mais importante um padre que chega celebrando a festa da padroeira do que um padre que vai celebrar o final. Porque o foco não deve ser o padre. A acolhida é mais importante do que a despedida. Então, o meu pedido é acolham o Padre Odivânio. O Padre Odivânio é um querido meu. Eu fui professor de inglês dele no primeiro ano de seminário, quando ele entrou. Lecionei inglês para ele e para a turma. Depois, nos últimos 3 anos de teologia, eu fui o professor dele. Então, não é meu discípulo, porque quem tem discípulo é Jesus, né? Mas tenho a alegria de falar que foi meu aluno. Poeta, excelente padre, inteligente, jovem. Tá com uma cirurgia assim, né? Então, tá recém-operado, mas questão de 6 meses ele vai estar bem, né? É uma paróquia menor que ele vai poder atender. E se eu pudesse fazer um pedido, o pedido é acolham bem o Padre Odivânio. E recordem que a acolhida é mais importante do que a despedida, né? Hoje eu lembrava de uma acolhida muito querida na casa de uma família amada, né? Eu fui lá, fui sempre muito acolhido por vocês, né? Fui almoçar com eles hoje. E depois que eu cheguei em casa, cometi um pouquinho o pecado da gula, mas já confessei, né? Eu ficava pensando na acolhida das famílias, né? O meu sacerdócio cresceu muito aqui, porque eu fui amado e acolhido pela grande maioria. Eu tenho consciência disso e sou grato. Nós não agradamos as pessoas, né? 100%. A gente pode fazer a meia culpa e pedir o perdão por aqueles que a gente não agradou, mas eu sinto que Santa Rosa, né, pela graça de Deus, ofereceu para mim um amor necessário para eu crescer no sacerdócio. Então é isso, né? A acolhida, ela precisa ser muito mais importante do que a partida, né? E aí, que nessa acolhida vocês possam crescer enquanto comunidade, é uma comunidade potente, né? Acolham as pessoas, não tem problema nenhum fazer a visita no CIR quando vocês quiserem me visitar, mas lembrem-se, essa é a sua paróquia, e eu quero ouvir notícias dessa paróquia. Eu quero ouvir assim, nossa, como que Santa Rosa continua crescendo, padre? Santa Rosa está com as missas lotadas, as procissões bonitas. Nossa, como que o povo continua sendo um povo bom? Porque é isso que alegra o coração do sacerdote. Porque senão seria um personalismo, né? Eu não tenho povo, eu tenho irmãos que eu amo. O povo é de Deus. Eu sou um pastorzinho de nada que oferece alguns pães e alguns peixes, né? E com a graça de Deus isso é multiplicado, né? Então é isso que eu deixo para vocês, tá? Meu carinho, meu amor a todos vocês. Não tem sido fácil esses dias, já tenho derramado algumas lágrimas, né? Mas não são lágrimas de tristeza, não, é de gratidão, tá? E também de saudade, né? Eu tô falando dos mascotes, mas eu vejo mascotes por aí o tempo todo, né? Eu encontrei com um amiguinho lá, falei, ô padre, o que vai ser de mim sem você? Meu filho, vai ser a mesma coisa e pra melhor, hein? Fica tranquilo, né? Mas essas coisas emocionam a gente, não é? Porque tem a ver com o afeto, o carinho. E termino dizendo, né? Realmente eu sou isso. É isso que eu sou. Né? E quando eu falo isso que eu sou, é assim, franco, mas eu não consigo esconder, eu não consigo mascarar. A minha cara mostra se eu estou agradando ou desagradando. As declarações de amor, elas pulam, elas brotam, sem nenhuma preocupação. Porque eu não sei quando eu vou perder a minha cabeça, né? Então, enquanto a minha cabeça está em cima do pescoço, enquanto eu estou bem, enquanto eu não morri ou enquanto não me mataram,
eu prefiro dizer e prefiro viver aquilo que Jesus ensinou, né? Isso é a minha opção. Não faço bem não, tá? Eu acho que eu faço muito mal, de verdade. Mas a comunidade me ajuda e a gente vai vivendo aquilo que a gente pode viver. Que o Senhor nos ajude, nos proteja e que essa comunidade continue crescendo, tá bom? E viva Santa Rosa de Lima!